Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Agora, Senhor, suplicamos pela Tua igreja, abençoa os nossos irmãos, guarda os nossos ouvintes, toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, o Teu povo. Deus fiel e verdadeiro, Senhor da glória, abençoa os teus servos na cidade, os teus servos no interior. Guarda, Senhor, toda a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, ó Deus, os idosos. Guarda, Jesus, a tua igreja. Abençoa os teus ministros. Guarda, meu Senhor, os teus servos que trabalham por amor, que fazem a tua obra com amor, que glorificam e exaltam, Senhor, o teu nome, que exultam na tua presença, Senhor, cuidando do teu povo. Pai bendito, Deus santo e justo, Senhor da glória, ajuda e guarda os meus irmãos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós estamos com a edição 1167, ano 17. O tema de hoje, meus amados irmãos, oportunidade e restauração. É tão bom ter oportunidade. Existe recuperação de empresas, chamada recuperação judicial. Existe recuperação de pessoas, chamada reconciliação. Isto na linguagem do Evangelho. Existem recuperação de propriedades, causas na justiça, às vezes por vários anos. Existem recuperação de crédito, pessoas que ficam endividadas, que perdem a capacidade de lucro e se atrapalha com os seus compromissos, mas depois resgata a sua liberdade e condição social. Então, resgatar a oportunidade, ter realmente uma restauração em qualquer sentido é maravilhoso. As empresas que se reorganizam, as nações que se reorganizam, nações que foram arruinadas nas guerras. O exemplo da Segunda Guerra Mundial deixou muitas nações arruinadas, uma das piores foi o Japão. E hoje é uma potência. Portanto, é um tema muito atual. Oportunidade e restauração. O nosso texto é o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 14. E olha que a oportunidade deste homem foi uma maravilha. Então vamos à leitura. João 5, de 1 a 14. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, há, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo.
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado e fazia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus havia se retirado em razão de, naquele lugar, haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela leitura em tua palavra santa. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, pelo teu grande amor, meu Senhor, na tua igreja. Amado Pai, Deus fiel e justo, Senhor do céu e da terra, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, oportunidade e restauração. Um homem que está doente há 38 anos. É um terror. Eu estou com 38 anos de curado. Eu sofri terrivelmente com úlcera. Passei muitos anos em tratamento, passei alguns anos assintomáticos, e depois eu tive um gravíssimo problema no duodeno, foi preciso fazer uma cirurgia exploratória. Fazem 38 anos. E é muito bom a estação. O homem estava há 38 anos doente. O tempo que eu tenho de curado da úlcera via bisturi, foi uma cura medicinal. Uma equipe extraordinária me operou. E alguns deles brincaram comigo: você pode morrer se se deitar na linha férrea. Do contrário, deste problema você não vai ter mais. E, na verdade, tudo que eu não comia quando era jovem, eu como agora, há 70 anos. Então, a minha experiência de curado via bisturi, via centro cirúrgico, e este homem era uma experiência de doente. 38 anos doente. Quantos dias ele passava naquela piscina, lá no tanque, não se sabe. Quantas vezes ele já tinha ido, também não se sabe, mas ele tinha 38 anos que sofria. Sofria há 38 anos. E aqui o texto é detalhista. João diz: havia uma festa entre os judeus e Jesus foi participar desta festa. Em Jerusalém havia, no caso aqui há, porque o evangelho foi escrito, muito embora foi escrito por volta do ano 83, 85, mas ainda existia. Há em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, e este tanque tem 5 alpendres. É uma estrutura grande para ter muitas pessoas. Nestes alpendres jazia uma grande multidão de enfermos. Ali tinha cegos, tinha aleijados, tinha
pessoas ressecados, pessoas que têm um braço esquecido, uma mão sem movimentos, são os ressecados, e esperando o movimento da água, porquanto, no versículo 4, descreve que em certo tempo o anjo descia, agitava a água, e quem descesse primeiro ali ficava curado. Jesus não entrou no mérito, não disse que era crendice, não disse se era verdade. Só que Deus sempre tratou com o seu povo. Neste período, na verdade, Deus continuava falando. Nesta época, Deus falou com o Cornélio, mandou um anjo falar com o Cornélio. Nesta época, um anjo falou com o Filipe. Nesta época, Deus falou com o seu povo. Deus continua falando com o seu povo. Então, um anjo descia, a certo tempo, agitava a água do tanque, e quem descesse primeiro ali ficava sarado de qualquer enfermidade, é o que diz o texto. E estava ali um homem que era doente há 38 anos. Ele estava ali. E Jesus, vendo aquele homem doente, sabendo que ele estava assim há muito tempo, e não estava ali por qualquer outro motivo, era pelo desejo de ficação, Jesus pergunta, quase uma pergunta sem sentido. Queres ficar são? Essa pergunta tem uma resposta óbvia. Quero. Queres ficar são? O enfermo nem disse assim, só disse, Senhor, eu não tenho quem me ajude. Não tem quem me ajude. Quando eu estou tentando descer, o outro chega primeiro. Não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Enquanto eu estou tentando descer, enquanto eu estou tentando entrar, o outro entra antes de mim. Aí Jesus diz a ele, pois então se levante, toma o teu leito e anda. Ele se levantou, por estranho que parecesse a ele próprio, se levantou, andou para lá e para cá, pegou o leito e foi embora. Mas nem lembrou que era sábado. Quando ele sai, aí tem lá os judeus, que o fariseu está em todo lugar da terra, em todo lugar tem fariseu, e não é fariseu judaico, é fariseu cristão mesmo. Aí, quando ele saiu, os judeus disseram, ei, você não pode levar esse leito, não. Epa, pode não, hoje é sábado. Ele disse, o homem que me curou mandou eu levar. Aquele que me curou mandou eu levar. Ele mesmo disse, toma o teu leito e anda. Ele mandou, eu estou levando, porque ele disse, toma o teu leito e anda. Aí a pergunta, claro, interessou demais aqueles fiscais da lei. Quem é o homem? Que homem é este que disse para você, toma o teu leito e anda? Aqui no versículo 13, meus irmãos, a importância da gente ler a Bíblia, meditando, pensando. O homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Você que está ouvindo, você que vai, muitas vezes, experimentar coisas maravilhosas, às vezes nem se sente que é Jesus que está operando. Você que está ouvindo, quem sabe quantas vezes Deus operou e você não sabia. A pergunta foi, quem é o homem que falou isto, que mandou você andar, você levar esse leito? Aí o homem que tinha sido curado, sei não.
O homem que fora curado não sabia quem era Jesus. O mundo está cheio de pessoas que são beneficiadas e não conhecem Jesus. Deixa eu falar para você, um grande benefício desta geração. Pais tortos, criados na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade. E os filhos conheceram o Senhor Jesus, se converteram ao Senhor Jesus, servem ao Senhor Jesus, e este pai tem o grande benefício. Eu conheci uma senhora idólatra, louca, avarenta, louca por dinheiro. Muitos filhos. E um daqueles filhos se converteu. Aquela mulher era muito crítica. Era muito crítica. E ela disse para mim, se existe pessoas convertidas, meu filho é uma destas pessoas convertidas. Aí falou do filho de uma forma extraordinariamente bem. Eu fiquei impressionado e feliz, porque ela não tinha nenhuma simpatia pelo Evangelho. Acho que nunca entrou numa igreja evangélica. Também a avareza dela não deixava ela ir rezar. Vivia noite e dia fazendo dinheiro. Noite e dia fazendo dinheiro. Uma família numerosa que justificava muita atividade dela e do marido. Mas ela reconheceu o benefício de ter aquele filho transformado pelo Evangelho de Jesus. Eu me alegrei quando ouvi, porque eu conhecia a família. Eu sabia como ela era contrária ao Evangelho. Isto é um grande benefício, mesmo sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, reconhecia a obra de Jesus, o poder de Jesus, a ação de Jesus, a unção de Jesus na vida do filho. O homem que fora curado não soube dizer quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Estava no alpendre dos aleijados. Jesus chegou ali e não era conhecido. Não estava ali para se proclamar. Então Jesus só perguntou. Quer explicação? E ele nem respondeu afirmativamente, só disse, não tem quem me ajude. Ninguém me ajuda. Enquanto eu estou tentando descer, outro desce. E eu fico como estava. Meus queridos irmãos, quantos têm o benefício de uma família convertida, o benefício de uma mulher convertida, o benefício de um marido convertido, apesar das loucuras. Conheço situações que o marido se converteu e a mulher se revoltou. O diabo trabalhando. Mas a verdade é que muitos têm este benefício sem conhecer Jesus. O homem não sabia quem era Jesus. Jesus fez ali o milagre e se retirou. Jesus se retirou. O versículo 13 conclui dizendo que porque Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Jesus não entrava num lugar deste para fazer campanha, propaganda de si. E o último versículo da nossa leitura, o versículo 14, meus irmãos, diz,
Jesus encontrou com ele depois. Jesus encontrou com ele no templo. Aí ele estava no tanque de Betesda. Jesus encontrou com ele no templo. Aí Jesus, epa, vem cá, é você. Você está são. Então não peques mais. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que o aleijo? O que é pior do que a paralisia? O que é pior do que o leito? Morrer sem Cristo, perecer, ir para o inferno. É pior do que qualquer outra coisa. O homem ouviu o Senhor Jesus. Jesus disse isso para ele claramente: você está bem, então não peque mais para não te suceder alguma coisa pior. E ele foi comunicar àqueles que haviam questionado e quem sabe incriminado, ele comunicou que o homem que lhe curou era Jesus. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor continua fazendo obra grandiosa. A primeira cura maravilhosa do Senhor Jesus é no coração humano. Jesus cura, ele primeiro abre o coração, ele limpa o coração, depois ele enche o coração. Jesus continua fazendo este trabalho grandioso. Eu lendo informes de assinaturas que eu tenho, e uma das providências de um cardiologista foi abrir o coração, tirar uma parte do coração que estava crescido, inflamado, e fazer a sutura e voltar ao volume normal de antes, funcionando, dando vida, transmitindo vida e bem-estar ao paciente. Jesus continua operando nos corações. Esta cura do coração, Jesus continua fazendo. Ele curou o meu coração. Ele quer curar o teu coração. Ele quer operar. Então, meus amados, é só esperar. Dar lugar, confiar e servir ao Senhor assim. Vamos orar. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Hoje nós vamos orar pelo irmão Clerto Lourenço e pela sua família. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti. Esperamos, ó Deus, na Tua misericórdia, esperamos na Tua compaixão, na Tua graça. Opera, Senhor, em nossas vidas. Manifesta, Senhor, o Teu poder em nossos corações. Nos ensina a esperar, Senhor, na Tua misericórdia. Dá graça ao Teu povo. Ó Deus bondoso e fiel, Senhor do céu e da terra, guarda os meus irmãos. Agora te apresentamos, meu Senhor, irmão Clerto Lourenço. Toma ele em Tuas santas mãos. Ó Senhor, guarda sua esposa, seus filhos, suas filhas, ó Deus. Toma em Tuas santas mãos. Amado Pai, guarda as noras do Teu servo, cada uma que seja como filha, ó Deus, para ele, para a dona Eusanira. Deus fiel, Deus bendito, Deus poderoso, ajuda e guarda a Tua igreja cada dia do nosso viver. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe,
Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.